Muito bem, depois os títulos, né, de 92, 93, aí... Começa em 91, praticamente, né? Nós ganhamos o primeiro semestre, era o brasileiro, né? Pegamos o final com o Bragantino, aquele jogo histórico lá em Bragança, no Morumbi, 1-0. Time difícil, Parreira, técnico do Bragantino. E aí emendamos lá com o título de 91, o Paulista em cima do Corinthians, que foi... Puta, essa final foi um terror, velho. E aí, Valeu, no final... Obrigado, Ronaldão, no pela no final desse ano, foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Fui convocado no último jogo do ano pelo Parreira e Zagallo. Brasil e Tchecoslováquia lá em Goiânia. Túlio Maravilha meteu 2 gols. O Túlio estava numa fase fantástica. Então ali começou a história de São Paulo e seleção brasileira. Esse último jogo da seleção é a despedida depois das eliminatórias? Não, foi em 91 ainda, né? 91. Foi em 91. A primeira convocação minha foi em 91, então ainda ia disputar a eliminatória. Já era o Parreira? Não era o Falcão ainda? Não, era o Parreira já. Já era o Falcão, durou pouco, né? Durou pouco. Já era o começo do processo para a Copa, né? De 94 já começou depois. A montar já uma estrutura. E aí o Parreira te chama em 91. 91, primeira convocação, e depois eu fui indo. A zaga eu tô no Carlos em 92, né? A gente já era parceiro de clube no São Paulo, então Nossa, que chegando em Libertadores, tudo, aí o Parreira já convocava lá os dois. E como é que foi sua participação nas eliminatórias, Ronaldão, para a Copa de 94? Praticamente nas eliminatórias eu praticamente não fui. Tinha uns jogadores que ficavam na minha frente um pouco ainda, né? Os jogadores mais experientes, o Ricardo Gomes, o próprio Ricardo, Mauro Galvão, tinha uma galera... O Aldair também. O Alda, então tinha uma rapaziada que estava mais na frente, deixa eu buscar meu espacinho devagarzinho, né? Mas ali eliminatórias praticamente eu não tive convocação. Não foi para nenhum jogo? Nenhum jogo da eliminatória. Foi um amistoso, né? Contra a Tchecoslováquia, né? Isso, foi um amistoso contra a Tchecoslováquia em Goiânia. E outros amistosos, eu fui convocado, lógico, mas a eliminatória mesmo em si, ele tinha já um grupo fechado dele e levava os jogadores. Esse foi seu primeiro jogo pela seleção? Primeiro jogo. Explica uma coisa pra gente, Ronaldão. Você pode falar isso muito bem. A gente tá vendo aí alguns jogadores da seleção brasileira que claramente sentem o peso da camisa. Muito, velho. É nítido. Você vê alguns jogadores que sentem o peso da camisa. A bola queima. Por que isso acontece? Você, a primeira vez que vestiu a camisa da seleção foi diferente? Você consegue explicar pra gente por que alguns jogadores da seleção dão aquela amarelada? Ô, Rafinha! Machucou, mas você tava mais amarelo que a camisa do Brasil, porra! Tá, depois que ele deu, aí tava. Me explica isso aí, Ronaldão. Isso aí é um exemplo, você falou do Rafinha e tal. É um jogador que você vê jogando lá na Europa, no Barcelona, o que ele faz realmente no Campeonato Espanhol, ele não consegue repetir na seleção brasileira. Eu acho que, eu não sei se é muito excesso de informação, muita informação na internet, eu acho que lê muito comentário, lê as coisas que estão falando a respeito dele, que acaba pesando a camisa. O jogador, quando joga na seleção brasileira, ele tem, primeiro, que entender que a camisa da seleção é uma camisa pesada, é uma camisa de respeito. E o cara tem que ter personalidade também, né? Pra poder chegar lá e mostrar o seu futebol. Agora, se o cara chega lá, não joga a mesma coisa que ele joga no clube, não joga na seleção, tropeçando na bola, aí fica realmente muito desagradável. E a cobrança lá em cima, e o jogador às vezes sente e não desempenha um bom futebol. Quem você vê aí que você fala, não vai dar? Você falou do Rafinha, que é um jogador... O jogador que preocupou muito, jogava muito bem, o Paquetá também sentiu. Um jogador que era experiente, que não podia ter sentido, foi o Casemiro. Foi o primeiro jogo muito ruim. O segundo jogo melhorou um pouco. Então são jogadores que dá para melhorar, né? Tá tudo bem, mas ainda no primeiro jogo não pode ter uma apresentação tão apática igual aquela, né? E é sorte que conseguiu um empate. O Vini, acho que tá num bom momento. Acho que ele... Tá bem, o Vini tá bem. O Vini tá fazendo a diferença ali na frente. O próprio Luiz Henrique entrou no segundo tempo também contra o Marrocos, também não conseguiu, porque é aquele jogador rápido. Acho que de repente agora ele pode ter uma chance. Então são jogadores que a gente espera que dê mais, né? Que possam render mais. Mas por enquanto a camisa amarelinha ou azulzinha tá pesando um pouco no jogador. Tá pesando, né, Ronaldão? Infelizmente. E é nítido, né? E por que hoje a gente tem muito, principalmente na seleção, muito zagueiro jogando de lateral? Você falou que jogou na lateral um tempo também. Isso aí já vem lá de trás. Mas ali é a mentalidade do nosso treinador, que é italiano, né? Italiano, ele gosta de fazer aquela parede lá atrás, que com jogadores altos, fortes, e joga lateral como um zagueiro lateral. Então, eu acho que é um estilo de maneira de jogar, de pensar o jogo do Ancelotti, como treinador italiano. Eu acho que é por isso que ele vem fazendo isso. Agora, a gente está acostumado a ver Roberto Carlos, ver Cafu, então fica um pouco difícil você assimilar isso, né? Porque você perde aquela ofensividade do jogo do time, perde um pouco pelas beiradas, assim, aquela infiltração dos jogadores. Mas é o estilo do treinador, né? Ele tem que respeitar e ver se dá liga, se dá certo daqui para frente. Você acha, então, quando o jogador sai do campo, vai para as redes sociais e vê lá crítica,
Isso afeta ele não consegue lidar bem com isso? Pode ser o caso do Rafinha, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da nossa seleção de 94. O que nós fazíamos? Tinha lá uma assessoria de imprensa, tinha o pessoal que filtrava todas as informações, sabia que estava acontecendo tudo no Brasil, que estavam metendo pau em todo mundo, né, e filtrava as informações, não deixava chegar para os jogadores. Acho que é uma maneira de você ficar um pouco mais focado no seu trabalho e esquecer as críticas, porque mais criticado que a gente foi possível. Mas muito. Né? Então, muito. E as pessoas, os críticos em imprensa em geral, os caras detonavam a gente todo o tempo. A gente foi chegando passo a passo, degrau a degrau, até chegar ao título. Agora, eu acho que o acesso à informação pode prejudicar os jogadores de uma certa maneira. Como é que foi a tua convocação, Ronaldão? Você tava... Que hoje a gente vê os caras, né? Fica na frente da TV, aí ficam filmando. Até as bandeirinhas, a família comemora. Como é que foi o seu momento de convocação para a Copa de 94? O meu foi um momento inusitado, eu diria. Inusitado porque a convocação já tinha saído, eu estava jogando no Japão na época, eu jogava no Shimizu. E a convocação saiu, eu estava trabalhando lá e continuei seguindo a minha vida. E estava jogando... Fui jogar até fora de Shimizu na época, numa cidade, Toyama, uma ilha no Pacífico lá e tal. E aí, no sábado, que eu jogava de sábado, não joga de domingo lá no Japão. Aí, sábado, 11 horas da manhã, toca o telefone, minha esposa me ligando, que o Parreira tinha ligado, tinha me convocado para a Copa do Mundo. Só isso, simples assim. Né? Então, eu sou o primeiro jogador fora do eixo Europa-Brasil que foi convocado para uma Copa do Mundo. Eu jogava no Japão, na Ásia, então... fora desse eixo, então foi a primeira convocação, assim. Então é culpa sua que hoje vai Banes, vai essas coisas. Agora liberou geral, China, Arábia Saudita, tudo culpa do Ronaldão. Hoje liberou, hoje o futebol tá mais globalizado. Pelo amor de Deus, Felipe, Banes, não pode ser. É tudo culpa do Ronaldão. Vamos falar dessa Copa de 94, mas fala pra gente antes aí, como é que você avalia os zagueiros da seleção brasileira? Hoje a gente tem lá, um por um. Marquinhos. Jogador campeão da Europa com o Paris Saint-Germain, um jogador que dispensa comentários até pela experiência e maturidade que ele adquiriu. Mas tá bem servido com o Marquinhos? Tá bem ele servido, passa confiança? Passa. Eu acho que é um jogador de alto nível e merece a Tá fazendo a dupla com o Bruno, né, Guimarães? Com o Bruno, que foi jogador que foi vice-campeão da Europa. O Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães atrapalha. É um jogador Gabriel Magalhães. Que ele jogou na Liga Inglesa e teve um sucesso tremendo lá. Então, foi campeão. Eu acho que foi campeão da Liga, né? Campeão da Liga e vice-campeão europeu. É. Até que ele errou o pênalti no final, né? Errou, isso. Chutou por cima lá e tal. Então é um jogador também que merece toda a atenção para ser convocado. Tem o selo Ronaldão de zagueiro? Tem. Selo Ronaldão de zagueiro. Agora, aquele que eu falei, tem que vestir a amarelinha ou azulzinha, a camisa do Brasil e tem que corresponder, né? E Banes? Então, esse é um jogador que praticamente eu não conhecia, assim, para poder até analisar tecnicamente o jogador. Mas não é um jogador que faz a função de lateral e zagueiro. Se o Ancelotti convocou porque conhece o jogador, eu acredito que... Mas pelo que você viu aí? No primeiro jogo ele realmente sentiu até um pouco, né? Tava meio preso, meio afobado, tomou cartão amarelo, fez falta. Então, não que não tenha que fazer falta. O zagueiro joga para defender. A defesa tem que tomar, às vezes, uma atitude um pouco mais dura, né? Então, mas assim, para analisar tecnicamente, eu prefiro deixar por conta do nosso treinador Ancelotti, que ele ganha muito bem para convocar os jogadores. Então, puta que pariu, o técnico de seleção mais bem pago do mundo. Exatamente. Pois é, e o trabalho é bem mais ou menos. Quem mais tem de zagueiro lá? Léo Pereira. Do Flamengo, um jogador também que mostrou qualidade. Canhoto, né? Mas muita harmonização facial, é muito... Aí fica difícil. O que você harmonizava o quê? O quê? Harmonizava a canela do adversário. Vamos começa depois do jogo. Nem conversa comigo, não quero nem papo. Primeiro papo era esse, já não tinha nem ideia. Os caras vinham trocar ideia? Bem os conversar, atacantes? Não conversava nada. Já sai pra lá. O cara de mal e a bola chegava e... E ripa. Bola, bolinho, o que tiver, a gente vai. Lógico, não tomar cartão vermelho à toa, né? Eu vi que o Ronaldão não jogou do Corinthians. Eu sei, ele meu Deus do céu, a fiel ia gritar Ronaldão. Muito São Paulino, né? Mas não tem jeito, né?